As pessoas sempre me perguntam assim, mas Leandro, para eu investir em ações, eu devo fazer valuation ou não precisa? Valuation são aqueles cálculos, né, de preço justo, descobrir qual que é o preço justo de uma ação, qual que é o preço teto, qual que é o valor máximo que você pode pagar, né? Então, será que você precisa fazer isso ou não para investir em ações? Vamos falar sobre isso. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, sou um brasileiro que alcancei a minha liberdade financeira investindo na Bolsa de Valores e hoje eu ajudo você a alcançar a sua. E essa é uma pergunta que eu sempre recebo aqui, né? Leandro, mas tem que fazer valuation para investir em ações? Bom, primeiro, por que eu posso falar isso aqui com bastante segurança para vocês, né? Porque eu sou um investidor de bolsa de valores, que eu investi na Bolsa de Valores e conquistei a minha liberdade financeira, tá? Investindo em ações, e eu já vou falar qual foi a forma que eu usei para fazer isso. E ao mesmo tempo eu tenho uma empresa na qual eu presto serviço de consultoria para as empresas, onde a gente faz o valuation e a precificação dessas empresas. Então eu sou um cara que eu tenho experiência com investimento em ações e ao mesmo tempo eu tenho uma boa experiência com valuation de empresas. E aí a pergunta que fica é, pô Leandro, mas você usa essa sua experiência aí de fazer valuation de empresas para investir em ações? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: uma empresa que ela não é negociada na Bolsa de Valores, não existe nenhum um padrão de preço que seja conhecido. Simplesmente se desconhece o valor daquela empresa. Então imagine aí que você tem uma padaria, né? E aí você resolve vender essa padaria que você tem aí. Quanto que vale essa padaria? Ninguém tem a menor noção de quanto que vale essa padaria. Porque essa padaria ela nunca foi vendida antes, talvez. Ou se foi vendida foi lá há tempos atrás, há 5, há 10, há 15 anos atrás que você comprou essa padaria. O fato é que não se tem um ponto de partida. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um cálculo de precificação desse ativo, o cálculo de valuation. E a forma mais tradicional, mais aceita no mercado é o valuation através do fluxo de caixa descontado. Como é que funciona isso aí? A gente pega, calcula qual é a possibilidade, a condição que aquela empresa tem de gerar fluxos de caixas futuro, ou seja, quanto que vai gerar de grana essa empresa aí para o futuro, quanto que ela vai gerar de botar dinheiro no meu bolso aqui, ó, esse ano, quanto que ela vai botar de dinheiro no meu bolso no ano que vem, no outro ano. A gente vai fazendo essas estimativas de quanto que a empresa vai colocar de dinheiro no bolso do investidor até o infinito, que a gente chama de perpetuidade, né? Vai até o infinito. Quando a gente fez essas estimativas, a gente traz tudo isso a valor presente, a uma taxa de desconto, né? Que geralmente tem que ser um pouco maior do que o desconto livre de risco ali, que é a taxa Selic, né? E aí a gente consegue determinar quanto que vale esse negócio para eu comprar hoje, né? Mais ou menos assim, pô, eu quero comprar, eu vou ganhar R$1.000 ano que vem. Para eu conseguir 10% de retorno, quando chegar o dia de eu pegar esses R$1.000, quantos que eu preciso pagar hoje? Ah, preciso pagar R$900, preciso pagar R$950, tenho que fazer o cálculo aqui para saber certinho quanto que eu tenho que pagar. Mas eu compro hoje um fluxo de caixa que eu vou receber lá na frente a uma taxa de desconto. Então eu trago aquele fluxo futuro a valor presente. Isso aqui é a forma mais eficaz que tem de eu descobrir qual que é o preço justo de uma empresa que não é negociada na Bolsa de Valores. Por quê? Porque eu não tenho parâmetro nenhum para saber qual que é o preço dela. E isso é o que se faz, é o que a gente faz no dia a dia, né, de uma empresa como a empresa que eu sou sócio, que a gente precifica aqueles negócios que vão ser vendidos que não tem capital aberto. Até porque a única forma de eu saber o preço de uma empresa que ela não tem capital aberto, o quanto que eu vou ter de retorno com esse negócio, é pensando justamente no fluxo de caixa que ela vai me gerar. Porque não tem como eu pensar em ganho de capital. Eu nem mesmo conheço o preço desse ativo hoje. Como é que eu vou saber por quanto que eu vou conseguir vender esse ativo daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos? Não tem, é algo muito subjetivo, muito difícil de eu tentar descobrir. Então a melhor forma é o fluxo de caixa descontado. E como é que funciona na Bolsa de Valores, né? As empresas que são negociadas na Bolsa de Valores. As empresas que são negociadas na Bolsa de Valores é bem diferente das empresas que têm capital fechado. Por quê?
Porque existe um comportamento, um padrão de preço que já é conhecido, que está ali, que é só a gente olhar. Então não é novidade quanto que o mercado costuma pagar por esse negócio aqui. Quanto que eu vou conseguir vender esse negócio aqui daqui a 10 anos. Como já existe esse padrão de preço, eu não preciso contar somente com o fluxo de caixa futuro daquela empresa trazido a valor presente. Porque não é só esse fluxo de caixa que vai pagar as minhas contas e que eu consigo calcular. Mas eu posso ter um retorno financeiro com essa empresa da Bolsa de Valores com o ganho de capital. O que é ganho de capital? Eu comprar uma ação por R$10 e eu vender por R$20, por exemplo, tive um ganho de capital de 100%. É muito mais fácil eu calcular quanto que vai ser o meu ganho de capital na negociação de uma empresa que é negociada na Bolsa de Valores do que uma empresa de capital fechado. Uma empresa de capital fechado é praticamente impossível eu saber quanto que vai ser o meu ganho de capital, né? Depende de é muito mais oculto esses números. Não existe um comportamento, um padrão de preço já conhecido. Então, por que eu digo isso? Porque você até pode fazer o método de fluxo de caixa descontado para uma empresa que é negociada na Bolsa de Valores. Mas muitas vezes você vai achar um preço justo que é bem abaixo do que o mercado costuma pagar por aquele negócio. E isso vai fazer com que você nunca compre. Então eu vejo muitos casos assim, as pessoas pegar uma empresa que ela é negociada na Bolsa de Valores, por exemplo, a R$50, e aí faz um valuation por método de fluxo de caixa descontado e chega ao preço justo de R$20, tá? Inclusive eu já fiz isso, tem algumas empresas que eu conheço lá que, tá 40, 50, vou fazer um valuation aqui só para ver, só para fazer um teste. Aí, tá negociando a 50 na Bolsa de Valores, mas R$20 é o preço justo ali pelo fluxo de caixa descontado. Só que aí, quando você vai olhar o comportamento de preço dessa empresa, que não é algo que está escondido, é algo que está explícito, é algo que eu consigo ver em vários sites, como o Oceans 14, tem o Status Invest, né, o Fundamentos, esses sites que mostram os históricos. Você consegue ver, por exemplo, alguns múltiplos, eles trabalham com valores determinados lá, com valores mais ou menos estáveis há décadas. Às vezes há mais de 10 anos, 10, 15, 20 anos trabalhando naquela faixa ali, ó. E aí você vai comparar com uma empresa do mesmo setor, também está naquela faixa ali. É aquele ali o preço de uma empresa na Bolsa de Valores. Isso está provado há mais de 10 anos. Às vezes você pega um múltiplo como o Enterprise Value pelo EBITDA, por exemplo, né? EV pelo EBITDA. A empresa negocia há 10 anos com esse indicador na faixa dos 10. Para essa empresa chegar dentro do meu valuation por fluxo de caixa descontado, ela vai ter que cair esse indicador para 4. Só que nos últimos 10, 15 anos ela não caiu para 4. E muito dificilmente vai cair. Eu precisaria de uma crise, mais uma crise do fim do mundo para esse negócio cair. Por quê? Porque o mercado vai enxergar que aquele comportamento de preço que a empresa está chegando é fora dos padrões que ela está acostumada a negociar. E o mercado não deixa cair tanto. Então é muito mais fácil eu visualizar o preço que um ativo costuma negociar na Bolsa de Valores quando o capital dela é aberto. E isso faz com que essa informação ela sobreponha a informação que é o fluxo de caixa descontado. É muito mais fácil o mercado manter a negociação do preço de uma empresa na Bolsa de Valores pelos padrões já conhecidos do que chegar no valor justo que eu vou encontrar pelo método de fluxo de caixa descontado. É muito mais fácil. Então, diante disso, pela minha experiência, eu faço valuation para empresas de capital fechado, mas para as empresas negociadas na Bolsa de Valores que eu invisto, eu não faço o valuation. Muita gente me pede isso, quer aprender, e por isso que eu estou colocando um módulo de valuation dentro do curso da Estratégia 500 Pratas, que eu deixo o link sempre na descrição. Essa semana eu quero ver se até, se você está vendo o vídeo na quarta-feira que entra esse vídeo, eu quero ver se até sexta-feira esse módulo já vai estar no ar, se não, no máximo semana que vem aí, eu já vou colocar esse módulo de valuation no ar. E eu vou ensinar todo o passo a passo que eu uso no meu dia a dia, com empresas de capital fechado,
a fazer o valuation de uma empresa. E você vai ver que você pode aplicar normalmente para empresas negociadas na Bolsa de Valores. Só que essa aula não vai ser, esse módulo eu não vou simplesmente mostrar para você como é que se faz um valuation. Eu quero que você faça várias comparações, é isso que eu vou ensinar para vocês lá, que são meus alunos, você que vai se tornar meu aluno. Eu vou mostrar para vocês as comparações entre o preço justo que a gente chega numa empresa de capital fechado, comparando com o preço justo que a gente chega numa empresa de capital aberto, uma empresa que está negociando na Bolsa de Valores. E você vai ver que muitas vezes não faz sentido eu usar o valuation pelo método tradicional, que é o fluxo de caixa descontado. Porém, existem outras formas de eu conseguir entender se uma empresa está dentro dos padrões de preço que ela costuma ser negociada ou não na Bolsa de Valores. Agora, diante de tudo isso, galera, como é que a gente faz na estratégia 500 pratas? Na estratégia 500 pratas eu faço o seguinte, a gente trabalha com alocação de ativos. Então eu determino um percentual para cada ativo que eu vou colocar na carteira, e eu vou simplesmente fazendo o aporte naquele ativo que está ficando mais para trás. Por quê? Porque de tempos em tempos o mercado ele derruba o preço de algumas ações. Ainda que não chegue lá, vamos dizer que uma empresa ela está negociando a 50. Se eu for fazer um valuation por fluxo de caixa descontado, de repente o preço justo vai ser 20. Mas eu sei que não vai chegar a 20. Não, teria que acontecer um desastre muito grande para chegar a 20. Não vai chegar a 20, não tem como. Por quê? Porque o mercado vai ver que, pensa, para chegar, para uma empresa sair de 50 e chegar a 20, os múltiplos dela, vamos dizer que estão ali, né? Todos os múltiplos que a gente pode avaliar, indicadores. Vamos dizer que eles estão na faixa de 10. Eles vão ter que sair de 10, que eles já estão lá, às vezes mais de 10 anos na faixa de 10, eles vão ter que cair para 4. Não vai cair para 4. É uma queda muito grande, o mercado não vai deixar isso acontecer. O mercado vai chegar antes e vai comprar, porque a oportunidade vai estar ali. Então o camarada que ele é bitolado no fluxo de caixa descontado, ele acaba não conseguindo pegar essas oportunidades. E o que a gente faz com a alocação de ativos a gente determina um percentual e deixa lá. Então a gente vai fazendo aqueles aportes suaves dentro do negócio. Quando a empresa cai, quanto mais ela cai, mais ela vai pedindo aporte. E quanto mais perto ela vai chegando desse possível preço justo, que o fluxo de caixa descontado me diz, mais intensidade ela vai me pedindo aporte e eu vou baixando meu preço médio e aí eu vou aproveitando a oportunidade. E se ela vai ficando muito, muito mais cara do que os seus preços ali que ela costuma negociar, o que vai acontecendo é que a minha planilha vai parando de pedir aporte, vai tirando, lá de vez em quando vai pedir um aportezinho. E isso, pessoal, no longo prazo faz com que você consiga formar um preço médio nos ativos que você investe e participar do crescimento do negócio. Então, simplesmente, a gente compra menos quando está mais esticado, compra mais, quanto maior a oportunidade, mais a gente compra. Só que não é 8 ou 80, como eu vejo por aí, porque o cara que ele vai no 8 ou 80, não, preço teto é R$19,90, chega em 20 o cara não compra, porque o preço teto é R$19,90. E aí ele perde as oportunidades. Daqui a pouco o negócio daqui a 5, 10 anos está em R$100 e ele podia ter comprado a 20, só que não, ele fez o preço, era R$19,90. Então, valuation é um negócio sensacional, é uma ferramenta importantíssima, tanto que eu trabalho com valuation numa das empresas que eu sou sócio, só que para você aplicar na hora certa e de acordo com a necessidade correta. Agora, uma coisa que eu acho importante, às vezes eu faço o valuation de uma empresa negociada na Bolsa de Valores, não com o objetivo de encontrar o preço justo, mas de entender a empresa. Porque quando você joga numa planilha bem estruturada de valuation, você entende os pormenores do negócio, você entende quais são as margens que precisam melhorar, como que está o fluxo de caixa da empresa, como é que está a dívida da empresa, está saudável, não está saudável, a empresa vai ter que tomar mais dívida, vai ter que tomar menos dívida no próximo ano. Então você consegue visualizar lá dentro mesmo dos números do negócio e você se torna muito mais conhecedor daquela empresa que você está investindo. Então eu gosto às vezes de fazer valuation muito mais para entender os números mais a fundo do que para encontrar um preço justo, porque na grande maioria dos casos, pessoal, o preço justo por fluxo de caixa descontado ele não vai bater com muitas das empresas, principalmente as empresas de mais qualidade que estão negociadas na Bolsa de Valores. Gostou dessa aula?
Se inscreve no curso aqui que vai entrar o módulo lá e você vai poder aprender muito mais ainda sobre esse mundo aí dos investimentos em ações e também o valuation, que eu vou colocar o módulo lá dentro. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Mas antes me diz aqui, antes de eu ir embora, você faz valuation ou não para investir nas suas ações? Deixa aqui nos comentários pra gente.